Olá, inscritos do canal. Estamos aqui para mais um encontro nessa quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023, né? É, Peço para vocês, se vocês gostarem do conteúdo, derem o seu joinha, né? E se não gostar também pode dar o seu não joinha e se inscreva no canal, né? Isso fortalece a nossa proposta aqui de trazer um conteúdo, digamos assim, interessante. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito da Aliança Sul e Sudeste, né? Proposta essa que foi trazida pelo Zema numa entrevista que ele fez no jornal O Estado de São Paulo. Essa, essa aliança seria um consórcio, né, dos estados do Sul e do Sudeste com o objetivo de defender, né, os entes, né, no caso os estados que compõem a região Sul e Sudeste, né, de possíveis perdas econômicas no Congresso Nacional frente aos estados que compõem a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo o próprio Zema, esse, essa, esse menosprezo, diga-se de passagem, dos congressistas para nossas pautas, para a pauta das pessoas que moram nas regiões é, sul, sudeste, eu digo nossas porque eu estou falando aqui de Minas Gerais, né, do norte de Minas, né? Isso acaba desfavorecendo economicamente é, os nossos estados, né? Por que eu digo economicamente? Porque assim, tal como é, existem, segundo palavras do Zema, tal como existam pobrezas, né, bolsões de pobrezas nos estados lá de cima, estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, também nós temos, né, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, né? E embora a gente seja, né, um estado, uma região rica, né, no que diz respeito às receitas que entram, né, na nossa economia, ainda assim nós necessitamos, segundo a lógica do Zema, né, de ter esse, esse dinheiro cobrindo essas áreas que não são cobertas pelas nossas receitas, né? Mas isso daí causou muito mal-estar entre entre os deputados da situação, né? E entre os ministros, né? Os políticos da situação. Um deles foi Flávio Dino, que numa palestra, né? Do governo foi entregar talvez algumas casas, não sei o que particularmente foi. Mas ele falou assim, né? Ele chamou o governador, não disse o nome, né? Mas chamou o governador de separatista, né? E que quer a desunião do país. Ele até ressaltou que nós, né? Da situação, nós queremos, né? Segundo a palavra deles, nós queremos a união, não a desunião do Brasil. Então ficou esse mal-estar, né? E realmente, né? O meu pensamento ele gira em torno do seguinte, né? É, talvez se a gente analisar bem, né, como estrutura assim de organização para os projetos do nosso do nosso estado, da nossa região, região sul e sudeste, seria até interessante. Muito embora angariar recursos para acabar com a pobreza nossa aqui, eu acho até um pouquinho radical. E eu vou dizer por quê. É, se nós sabemos que nossa economia ela é uma das mais
ricas, né, e mais prósperas do Brasil, eu digo assim, a região sudeste, considerando São Paulo, considerando Paraná, considerando Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e um pouco talvez Minas Gerais e também Rio de Janeiro e também Espírito Santo, nós temos reserva para acabar com esse tipo de situação. Então não há necessidade de querer mais recursos, né, mais recursos financeiros para a gente. Por quê? Porque a gente tem uma receita muito positiva. O que acontece e que eu defendo muito, né, e que eu critico, digo assim, critico muito, essa falta de transparência no, na aplicação do dinheiro público, entendeu? Sabe? Então, assim, isso é um problema que gera não só a gente, mas também o pessoal do Nordeste. Acontece que o pessoal do Nordeste, ele é mais carente, porque durante séculos e milênios, né, essa população foi jogada à míngua, entendeu? Não tinha esse tipo digamos assim, é, de apoio, né, de algum governador que pudesse acabar com a seca, com a pobreza extrema, né, coisa que aqui pouco se vê. Eu concordo com o Zema quando ele diz que da mesma forma que há bolsões de pobreza lá, também há bolsões de pobreza aqui, mas numa proporção muito menor, muito menor. Aqui, aqui no, aqui não. O que eu posso dizer é o seguinte, né? As regiões, por exemplo, do sul da Bahia, né? Do centro-oeste da Bahia, né? Do norte da Bahia, eles sofrem muito, né? De falta de empenho dos prefeitos. Não só as regiões da Bahia, mas também as regiões do Ceará, né? São regiões áridas, onde o solo quase não dá para nada, né? E eles dependem muito do poder público, sabe? Então, fazendo uma comparação, né? Essas regiões que estão lá em cima carecem mais do que nossa região aqui, nossas regiões, a nossa região, que tem uma certa reserva para cuidar disso. Então, há um aspecto positivo e um aspecto negativo, né, dessa aliança, né? Então, espero que eu tenha sido um pouquinho mais, um pouquinho mais, como é que pode ser, mais claro, né, nos meus argumentos. Você vê que eu estou tentando ainda não gaguejar. Houve um progresso, mas ainda assim eu estou ainda meio ruim da gagueira. Mas isso daí é colocar a cara a tapa e vambora, né? Lembra você que se vocês gostaram do conteúdo, né, dê o like de vocês. Se não gostar também dê o dislike. E se achou o meu conteúdo interessante, inscreva-se, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.